Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Chegamos então na quarta-feira, dia 27 de maio, e nós estamos na nossa semana de vivências da África, em comemoração ao dia 25 de maio, que é o Dia Mundial da África. Como a gente conversou na segunda-feira, eu trouxe esse dia para a gente poder identificar a importância do continente africano para toda a construção das sociedades que a gente vive, inclusive e principalmente a sociedade brasileira. Ontem, na atividade, eu também coloquei um livro, no nosso Compartilhando Leituras, um livro que vai abordar um pouco dessa cultura africana. Então, o livro é esse aqui, Duas Tribos Diferentes, eu vou botar aqui, para poder conversar com vocês. Duas Tribos Diferentes, que foi uma produção da minha turma. Aqui, esses meninos e meninas bonitos aqui, do Acelera Brasil, do ano de 2016, juntamente comigo, em coautoria, o professor Anderson. Então, os meninos, eles estudaram sobre África, estudaram sobre a cultura africana, sobre a importância dos africanos na construção do povo brasileiro. E aí eles criaram esse livro aqui, Duas Tribos Diferentes, que conta a história da relação construída através de um erro nos cálculos de navegação, conta a relação construída entre um povo indígena da terra de Paranampucá e um povo africano que saiu em busca de novas terras. E a história, ela é contada, foi escrita e ilustrada pelos alunos, Essa ilustração toda em aquarela, olha aqui a terra de Paranampucá. E nessa história, esses dois povos, eles trocam conhecimentos. Um ajuda o outro, nessa troca, até o barco do povo africano ficar consertado. Então aqui, a troca dessa informação, da cultura, dos hábitos de caça, de pesca e, claro, a confraternização desses povos. No final do livro também traz aqui, um pouco da linguagem utilizada, que também os meninos fizeram essa pesquisa. Então, ontem vocês fizeram atividade em relação a esse livro, eu tô aguardando, tá? A resposta das atividades. Então, esse daqui é um dos materiais que eu tô compartilhando com vocês toda semana, que é a produção literária da turma do Acelera. E como a gente tá falando sobre culturas e a diversidade da cultura africana e a influência dos povos africanos, e para a gente conversar um pouquinho sobre essa influência dos povos africanos na população e na construção da população brasileira, não tem nada melhor do que Duas Tribos Diferentes. Mas a gente tá falando de culturas diferentes, de povos diferentes, A gente, quando fala de Brasil, a gente aprendeu nas séries anteriores ao Acelera que o Brasil, ele foi constituído através de três povos, Os povos europeus com os portugueses, os povos indígenas que aqui moravam e os povos africanos que foram escravizados. Então vamos se focar nos povos africanos, que é a temática da nossa semana. E para quem ainda não aprendeu, não se ligou, sempre abordar essa história africana, a história dos povos afro-brasileiros, é um direito de aprendizagem, garantido pela Lei 10.639, que ela obriga as escolas, os ambientes escolares de trabalharem a história e cultura africana e afro-brasileira na sala de aula. Então hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação
dessa cultura africana para a composição do povo afro-brasileiro. Agora vamos começar com esse povo afro-brasileiro. Por que é que leva esse nome? Então, afro vem de África. Então, são povos que são descendentes dos africanos. Então, leva esse prefixo afro. E brasileiro porque nasceram em terras brasileiras, né? Em terra do Brasil. Então, quando a gente fala de povos afro-brasileiros, a gente fala de povos descendentes de africanos. E a gente se remete especificamente a pessoas com tom de pele negro, né? Preto, que negro ou preto, dependendo do que a pessoa se sinta mais à vontade. E esse tom de pele, essa cor dessa pele, ela vai carregar não só a melanina, que é a substância que dá cor à pele, mas ela vai carregar toda uma história. Quando a gente fala de afro-brasileiros, nós nos remetemos à época da colonização e da exploração do continente africano. Como a gente falou um pouco na segunda-feira, o dia 25 de maio ele veio, né, como uma bandeira de luta da organização da África Unida, né? E esse dia ele representa um dia de luta contra a exploração e a colonização dos povos europeus e contra o regime do apartheid, que fez muitas vítimas, né, que causou um dano enorme à população, principalmente da África do Sul. E nesse processo de colonização e exploração, a gente teve a fase da escravização dos povos africanos. Nesse processo de escravização, os europeus, portugueses, ingleses, franceses, alemães, né, britânicos, eles invadiram o continente africano e além de explorar suas belezas naturais, como a gente viu, a questão dos animais, da fauna, da flora, eles também exploraram as riquezas, né, com diamantes, pedras preciosas, o ouro e também a mão de obra humana. Eles sequestraram, eles mataram, eles furtaram reinos inteiros, eles devastaram reinos inteiros. E essas pessoas, esses homens, mulheres e crianças africanos e africanas, eles foram obrigados a serem escravos, né? Então, quando a gente diz escravizados, eu estou reforçando sempre que esses povos foram obrigados a desenvolver um trabalho como escravos em lavouras, em fazendas. E aqui no Brasil não foi diferente. Então esses escravos, eles eram sequestrados e eles eram forçados a vir para o Brasil para poder trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar, no serviço de casa, também na reprodução para ter novos escravos, né? Sempre a manutenção. E eles não recebiam nenhum valor, né? Por isso que eles eram tratados como escravos. Eles não recebiam nenhum valor em dinheiro, eles não tinham casa, eles moravam num local chamado senzala, que era um espaço dentro do engenho, né? Do engenho de cana-de-açúcar, que aí ali eles se amontoavam, eles não tinham o mínimo de condição de vida. E claro, sempre sendo forçado, né, sendo violentado, não só fisicamente, emocionalmente. As mulheres eram estupradas, as crianças, os homens, enfim. Essa é uma parte que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Então hoje a gente vai se deter nessa influência africana no povo brasileiro. Por que é tão importante a gente estudar isso, a gente valorizar? Primeiro ponto é que esses povos africanos, eles eram detentores de um conhecimento, né, de uma riqueza não só material, porque eles eram reis e rainhas, príncipes e princesas. Então, quando eles foram sequestrados e vieram para o Brasil, né, eles foram trazidos para o Brasil, eles perderam essa riqueza porque os povos europeus tomaram isso tudo deles, mas ficou
aquilo que o europeu, o homem branco, não pôde tirar, que era o conhecimento, a memória, a história. Então, a partir desse orgulho que se tinha em ser africano, em ser um povo negro, a gente tem hoje heranças maravilhosas que essa população deixou pra gente, que até hoje nós usamos. Então eu vou trazer algumas dessas influências africanas, né, no nosso cotidiano, que até hoje nós sempre retomamos e continuamos fazendo uso dessa herança. A primeira parte da herança é em relação à nossa língua. A nossa língua portuguesa, falada no Brasil, ela é diferente da língua falada nos países que são colonizados, foram colônias de Portugal. Então a gente tem países em África que falam português, mas falam aquele português de Portugal. Nós somos a única ex-colônia de Portugal que falamos dessa forma, que a gente chama de brasileiro. Uma das causas disso é porque nós sofremos a influência do indígena, da língua indígena, e dos povos africanos, dos inúmeros povos africanos que vieram para cá, para o Brasil. Então, na nossa língua, a gente traz muito dessa influência africana, na nossa forma de falar. Então, a gente tem cachumba, cafundó, samba, cafuné, maninha, painho, dengo, manha, candomblé, fuxico, munguzá. Então, tudo isso é influência africana na nossa língua. Tem uma infinidade de palavras que elas são oriundas de línguas africanas, tá? E aí fica para vocês pesquisarem também essa influência na língua brasileira dos africanos. O segundo ponto que eu trago para vocês hoje é em relação às nossas práticas culturais. O que é essa cultura especificamente? Cultura é a forma de ser, a forma de fazer. Então a gente tem nas nossas práticas culturais, nas nossas manifestações culturais, a gente tem uma grande influência desses povos africanos que vieram aqui para o Brasil. A gente tem o samba, a gente tem o maracatu, a gente tem o frevo, a gente tem a capoeira, o coco, o cavalo marinho, a ciranda. Então, são manifestações culturais que têm uma forte influência dos povos africanos que foram escravizados e que sim, eles produziram toda essa herança que a gente tem até hoje. Dentro dessa expressão cultural, a gente também tem as religiosidades. Então, também é de origem africana. Algumas religiões que ainda hoje, elas são, tem muitos adeptos. Então, a gente tem o candomblé e a umbanda, que sofreram também forte influência dos povos africanos. Dentro dessas práticas culturais, a gente tem a culinária. Então, a gente tem muita comida que também teve influência, né, que até hoje nós produzimos, nós comemos, e que ela veio de África. Cuscuz, o nosso maravilhoso cuscuz, ele é africano, ele é de origem africana. O nosso munguzá, a nossa feijoada, dobradinha. Então são comidas, acarajé, são comidas que são de origem, né, com grande influência africana. Então, são práticas culturais afro-brasileiras. A gente tem também uma forte influência nos nossos livros, nas nossas histórias, nos nossos escritos. Então, a forma como as histórias são contadas hoje, também ela tem uma grande influência dos povos africanos, porque a gente tem essa formação, né, oral de contar histórias, de se sentar em grandes rodas, também de práticas africanas, que são chamadas, né, da oralidade, que tem os mais velhos que contam as histórias para os seus mais novos, né, que cuidam de suas crianças. Também é uma prática que nós levamos. Então a gente pode perceber nesse um pouquinho de conversa, né, hoje, na nossa quinta conversa, um pouquinho dessa influência, né, dessa influência africana. Também a gente tem hoje ainda a questão das roupas, né, eu tô aqui
com essa blusa maravilhosa, que ela tem essa estampa, que lembra quem? Quem sabe? Wakanda Forever, né? Pantera Negra, para quem não assistiu. O turbante. Então, a forma como se usam os cabelos trançados, né? Aquelas tranças que eu gosto bastante de usar. Muitas cores nas roupas, muitas estampas. A parte de estamparia também é uma influência afro-brasileira, né? Africana na nossa vida. Outra coisa também, na nossa culinária, nas nossas práticas também diárias, a gente tem o uso de ervas. Tanto é de uma influência indígena também, a gente tem muitas ervas de conhecimentos indígenas, mas a gente também tem nos povos de origem africana esse depósito nas plantas, né? A busca nas plantas pelo nosso bem-estar. Então a gente tem uso de ervas como boldo, como erva cidreira, alecrim, arruda. São ervas que vieram do continente africano e que ainda assim nós tomamos chás, né? Nós usamos na comida como tempero, como a pimenta de origem africana, o gengibre. Então tudo isso faz parte das nossas práticas também. Vocês perceberam quantas coisas, né, de África a gente utiliza ainda hoje? Né? Então, no ano de 2020, então nossas práticas diárias, ela tem muito do reflexo dos nossos ancestrais africanos. Então, na aula de hoje, crianças, a gente pôde conversar um pouquinho sobre essa influência africana no nosso dia a dia. Na atividade, vocês vão também rever um pouquinho esses conceitos e vão poder exercitar um pouco esses conhecimentos que andam guardadinhos aí. Não esqueçam de fazer todas as atividades, tá? Para que a gente continue em dia. E até a próxima na nossa Semana de Vivência da África.